Eu quero que você feche seus olhos por um momento. Nós estamos a caminho do Natal. E o Natal, ele é um momento em que Deus acende no nosso coração a esperança. Nós estamos no segundo domingo do Advento, dessa espera junto com Nossa Senhora. Essa mulher que está grávida, que está para dar à luz e que deseja fazer de você seu filho e sua filha. E existe no céu um irmão querido, São Miguel Arcanjo. Você vai descobrir por que Miguel é o anjo do Natal. Vamos invocar a presença desse nosso irmão, pedindo com confiança. Guardião do paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Senhor nosso Deus, nessa manhã, nós te pedimos a tua presença nesse lugar. E também nas casas daqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero te pedir, Senhor, que os anjos que cantaram na noite de Natal estejam no meio de nós nesse momento, para que possamos compreender os mistérios da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar? Pegue sua palavra comigo em Apocalipse capítulo 12. Quando eu passei o tema para a Lu falou, nossa, mas é esse mesmo? É esse tema mesmo? Miguel, o anjo do Natal, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Nós estamos acostumados a falar dos anjos, a falar de Miguel somente como aquele que batalha, aquele que luta, aquele que combate. E nós temos um problema muito sério. Nós reduzimos as pessoas às suas funções. Muitas vezes, sobretudo na sociedade de hoje, nós temos a tentação sempre de reduzir, de cair no reducionismo daquilo que a pessoa faz, e não daquilo que a pessoa é. E hoje eu quero falar com você quem é Miguel. E qual é a ligação que Miguel tem com o Natal? Por que Miguel é considerado pelos padres da igreja, pelos antigos teólogos da igreja, como o anjo do Natal? Você vai se surpreender. Então pegue comigo Apocalipse capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 10 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão então postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto. Então houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Repete comigo: a antiga serpente. A antiga serpente. Chamado o diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, quando nós falamos do mistério da encarnação do Verbo, quando nós entendemos todo o mistério daquilo que Deus tem para nós, nós começamos a compreender algo muito alto que muitas vezes na teologia a gente chama de teoses, né? De contemplação, que a gente não consegue muito explicar. Você tem só que contemplar, adorar e entrar no mistério. Mas a beleza de tudo isso é que Deus, quando criou o mundo, Ele criou o mundo em 2 realidades. A realidade visível, que é a nossa, e a realidade invisível, que é aquela realidade dos anjos. Bom, quando Deus cria os anjos, quando Deus chama a criação, e por que Deus cria? O padre estava fazendo a pergunta na primeira pregação dele, por que o Senhor, Ele nos salvou, por que Deus veio? Por que Jesus veio nesse tempo de Natal? Por que Nossa Senhora está grávida? Por uma simples resposta: Deus é amor, vai dizer para nós São João. A natureza de Deus é ser amor, amor constante. E quem ama quer se comunicar.
Quem ama não consegue ficar parado. Quem ama quer demonstrar ao amado que ele é o destinatário desse amor. Então, quando nós entendemos essa beleza, essa grandeza de porque Deus, ele em todo o tempo da nossa vida procura sair de si mesmo. O Senhor, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é fora de si o tempo inteiro. É por isso que eu gosto demais da imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, quando nós vemos o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus para fora do peito. Não é assim? A revelação, a Santa Margarida Maria Alacoque, é Jesus com o coração para fora. O que significa esse coração para fora? Significa que Deus nos ama a tal ponto que o seu coração é o primeiro a chegar antes dele. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu tenho um filho de 3 anos, o Lucas, e o Dani de 7. O Luquinhas, ele é pequenininho. Então quando o Lucas chega às vezes da escola, ele estende os bracinhos dele para poder me abraçar. Quando eu vou abraçar o Lucas, eu me abaixo. Quando você se abaixa, qual que é a primeira coisa que chega antes do seu rosto? É o teu coração. O Luquinhas, quando ele vai me beijar, ele já enche e beija o meu peito. Olha só que interessante. Isso aqui é um símbolo para nós, para mostrar do amor de Deus. Quando você encontra Jesus e ele te abraça, a primeira coisa que chega até você, aos teus lábios, é o Sagrado Coração dele misericordioso. Por quê? Porque esse Deus ama. Esse Deus é amor. Então quando Deus cria todas as coisas, ele cria por amor. E ele sai de si mesmo para poder criar alguém diferente dele. E quando Deus cria no mundo invisível, o Senhor cria então os santos anjos. E aqui acontece algo maravilhoso. Os santos anjos foram criados por Deus com a liberdade igual eu e você. Nós temos a liberdade de escolher por Deus ou não. Ninguém aqui é obrigado a seguir o Senhor. A diferença entre eles e nós é que eles tinham a plenitude do conhecimento e da consciência. Nós podemos muitas vezes cair, levantar e de pecado e graça, de pecado em graça, de perdão em perdão, a gente vai se levantando e vai sendo agraciado. Mas os anjos não. Os anjos, eles escolheram a Deus por uma única vez. E o Senhor, a um determinado momento, ele criando esses anjos para a liberdade, o Senhor revela aos santos anjos que um dia a segunda pessoa da Santíssima Trindade iria se encarnar, iria se tornar homem. E Deus iria criar um ser inferior aos anjos em natureza, mas que seria chamado a se tornar filho no filho. Olha que bonito. E aí nisso acontece o quê? Que entre esses anjos, alguns anjos dizem não. São Tomás de Aquino, São Boaventura, toda a teologia católica nos ensina que por causa do mistério da encarnação, por causa do Natal, acontece a guerra no céu. E é por isso que aqui em Apocalipse 12, João tem essa visão extraordinária de um dragão, olha que interessante, um dragão de 7 cabeças, enorme, que coloca terror, que bota terror na terra. Ele está junto com os seus anjos alinhado para batalhar contra uma mulher grávida. Uma mulher que está dando a luz. E aí a gente entende por que a mulher é tão atacada. Por que vocês mulheres, desde toda a história da humanidade, é atacada. Não é muitas vezes valorizada. E porque justamente no teu útero, na tua vida, na tua essência, você é chamada a dar a vida a alguém que não existia antes. É muito forte. Eu costumo dizer que Deus habita no coração do homem, mas na mulher, Deus habita no útero. E isso é muito forte, porque o mundo é sustentado pelas mulheres, pelas nossas mães. Se não fossem as nossas mães, ninguém estaria aqui. Não é? Então, nós temos essa realidade de João que vê esse sinal grandioso no céu. Esse sinal de um Deus que está dentro do ventre de uma mulher, mas que tem um dragão, a serpente, a antiga serpente. Que serpente é essa? A serpente que tentou Eva, que lá no Éden tentou destruir o plano de Deus para a nossa salvação. E lá no capítulo
3, depois da queda de Adão e de Eva, o Senhor faz uma promessa à serpente. Ele diz: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e você ferirá o seu calcanhar. E aqui, João, no final no último livro da Bíblia, ele diz para nós que essa mesma serpente que agora se transformou, já não é mais uma serpentezinha, já é um dragão. Um dragão que tem um exército enorme, que se coloca diante de uma mulher grávida, que é alguém mais frágil do que uma mulher grávida. Eu tive a oportunidade de acompanhar os partos da minha esposa. Estava escutando o Flavinho falando que tem 5 filhos. Nossa, essa mulher é forte, hein? Como é lindo a gente ver a nossa esposa que gera, né? E nos últimos momentos do parto, você fica impressionado. Eu me lembro do meu irmão. Ai, gente, eu tô expondo meu irmão aqui, mas tá bom, pra você dar um pouco de risada. Meu irmão tem 5 filhos. E o meu irmão é um negão forte, alto, tudo assim, né? Totalmente diferente de mim. Ele é bem alto mesmo. E o Joanito deve estar assistindo, vai passar vergonha agora, Jô. Foi ajudar a minha cunhada. Ajudar, né? Porque a gente não ajuda nada. O homem não serve pra nada nessas horas. É melhor. Por isso que antigamente mandava os homens pra fora. Os homens iam beber cachaça antigamente, porque não serve pra nada. O homem não aguenta ver sangue, o homem não aguenta ver dor. A gente é ruim pra essas coisas, né? Mas o meu irmão segurando na mão da minha cunhada e dizia assim: meu amor, coragem, tô aqui, o nosso filho vai nascer. E ela dizia assim: Rafael do céu, ele ia apertando a minha mão de um jeito que eu já estava sentindo mais dor na mão do que as dores do parto. Porque o bicho estava tão ansioso que ele dizia: vai, força, meu amor. Daqui a pouco ela falou assim: Rafael, eu senti a mão dele soltando assim, ó. O que aconteceu com o meu irmão? Desmaiou. O homem desmaiou. Foi uma vergonha. Desmaiou, o neném nasceu, porque foi parto normal. A minha cunhada já saiu andando. Depois da tarde já estava em casa. E meu irmão ficou no hospital, porque subiu a pressão dele só no outro dia que ele foi ver o filho dele. Então, para você ver, ao mesmo tempo que tem essa fragilidade, existe uma força escondida muito forte na mulher. Então nós temos uma mulher que está aqui, João está dizendo, ela estava dando à luz. E entre as dores do parto, aqui está falando de Nossa Senhora, mas também está falando da igreja. Mas é importante, eu quero focar em Maria. Ela está dando à luz e o dragão está diante dela com um exército. E aí eu te pergunto, o que é um bebê? Por que um bebê é uma ameaça para um exército inteiro? E nós vamos entender que esse bebê não é um bebê comum. Esse bebê que vai nascer, ele vai reger as nações, ele vai trazer a salvação, ele vai destruir a morte. Esse bebê que vai nascer, que está no ventre dessa mulher, que coloca medo no dragão, que coloca medo naquele que é capaz de abrir a terra, aquele que é capaz de poder, com só a sua cauda, arrastar 1/3 da parte dos anjos do céu. Esse dragão que é poderosíssimo, que tem tantas cabeças, chifres, e ele pode até mesmo engolir. Veja, a mulher está dando à luz. E eu quero que você tenha uma visão madura aqui dessa visão de João. Porque antigamente as mulheres, sobretudo as mulheres judias, quando elas tinham neném, elas pariam de cócoras. Colocavam uma corda e ela ficava de cócoras. O que o dragão está fazendo? O dragão está com a boca aberta esperando o bebê nascer, ele vai cair, para poder engolir essa criança, para poder matar essa criança. Mas a palavra de Deus nos diz que naquele momento, por causa dessa criança, Deus resgata essa criança da boca desse dragão e leva essa criança para perto dele e dá um par de asas para essa mulher, a Virgem do Apocalipse. E essa mulher é conduzida até o deserto. E por causa dessa mulher, e por causa dessa criança que está para nascer, acontece uma grande batalha no céu. Miguel se levanta. Enquanto esse dragão, que é Lúcifer e agora se tornou Satanás, o diabo, se coloca contra essa criança divina que está para nascer, se levanta no meio dos anjos um arcanjo, que não simplesmente é arcanjo, mas possui um lugar especial,
no coração de Deus. Miguel, quem como Deus? Miguel, quem como Deus, que é o seu nome, significa isso, é um código de adoração. Enquanto aquele dragão não se prostra diante daquela criança, diante do bebê, Miguel e todos os outros anjos se prostram diante dessa criança e grita: quem é como Deus? Não há outro além de ti, Senhor. E aí começa uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos combatem por causa dessa criança. Agora nós vamos para o Natal. Quando no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus nos ensina que quando os reis magos chegam em Jerusalém, eles vão procurar o rei que está nascendo e vão atrás de Herodes. O que Herodes faz? Herodes diz o seguinte: olha, vai lá procurar essa criança, vai lá saudar esse rei, porque eu também quero saudar. Mas na verdade, esse rei, Herodes, queria matar esse bebê que estava nascendo, porque era uma ameaça para ele, ele achava. Mal sabia ele que essa criança seria a sua salvação. E nós sabemos o que aconteceu. Os reis magos, os 3 reis, que representam toda a realeza da terra, indo se prostrar diante da verdadeira realeza, diante do verdadeiro rei. Quando eles chegam, eles encontram um bebê. Eles se prostram, eles trazem os presentes, depois os pastores chegam, que é o mistério, né, do presépio. Olha que coisa linda. O mistério do presépio. Foca aqui no presépio, se dá? Olha só. Aqui, Maria e José, Nossa Senhora, o bebezinho e o anjo. Os anjos que cantam na noite de Natal. Os anjos que vêm naquela noite para poder cantar, para poder anunciar para nós que nasceu o Salvador. Veja, diante desse mistério, diante dessa beleza do Natal, nunca a liturgia fala tanto de anjo como nesse período. Você vai ouvir falar muito de anjos agora no Natal. Então, Miguel, ele nos mostra que quando chega ali, Herodes o que faz? Procura destruir a criança, matar a criança e manda matar os santos inocentes. Todas as crianças de 2 anos, Herodes manda matar. Quer dizer, a morte está procurando Jesus. E o que acontece? Acontece que em sonho, a palavra diz para nós que um anjo aparece para José e diz para ele: pega a criança e vai para o Egito. Esse anjo conduz a Sagrada Família até o Egito e depois traz a Sagrada Família de lá para cá. Que anjo é esse? E eu quero dizer para você, eu acabei de lançar um livro, esse livro aqui, ó, Miguel, o guardião do lugar secreto. Esse livro lancei semana passada e é um livro onde eu trago toda a abordagem teológica a respeito de Miguel, que vai muito mais além desse simples guerrear. E nesse livro, você pode adquirir depois na minha livraria, rafaelbrito.com.br, e entender algo importante. Aqui você vai descobrir o que a igreja diz sobre São Miguel. E uma das coisas que a igreja diz é que esse anjo que aparece para José, o anjo do Senhor, é Miguel. Que é o mesmo Miguel que tira Israel do Egito, o anjo do Senhor, e conduz à terra prometida, é o mesmo anjo que conduz. É muito forte isso. Então você vê Gabriel, você vê Rafael, você vê Miguel, você vê todos os anjos do céu que nesse tempo de Natal estão lutando para que a encarnação aconteça, para que o Natal aconteça. Porque enquanto está acontecendo uma batalha física, acontece também uma batalha espiritual, porque esse dragão que João viu também está tentando engolir essa criança na noite de Natal. Mas Miguel é aquele que lidera os santos anjos e que se prostra diante de um bebê. O mesmo anjo que se prostrava diante de Deus Todo-Poderoso, é aquele que sustenta o universo. Eu gosto demais de um autor chamado Chesterton que diz: o Deus que com a sua mão direita sustenta o universo aqui, e com a mão esquerda que sustenta todo o cosmo aqui, tem a mão muito curta na noite de Natal, porque o seu braço é pequenininho para alcançar a cabeça do burro. Para explicar para nós o mistério desse Natal, que é Deus na sua essência, um Deus grande, alto, inacessível, altíssimo, que agora está no colo de uma mulher, dentro de uma manjedoura, dormindo, envolto em faixas, esperando eu e você para se prostrar. Mas quando você se prostra,
no presépio, diante dessa presença, você não se prostra sozinho. Antes de você, no céu, os anjos, Miguel e os seus anjos, toda a hierarquia celeste, todos os anjos de Deus se prostraram e disseram: eu te adorarei por tudo aquilo que é. Então Miguel, sim, é o anjo do Natal. Ele é o anjo do Natal porque antes da criação do mundo, a causa da luta entre os anjos foi por causa desse momento. Foi por causa desse dia 25 de dezembro que nós celebramos. Foi porque um dia Deus decidiu fazer com que a terra se tornasse uma extensão do céu. Antigamente, depois da queda de Adão, houve uma separação entre céu e terra. Mas a partir do momento em que o Senhor se encarna, os anjos que estavam aqui, adorando, louvando, bendizendo a Deus, o Senhor sai do trono aqui do alto e se encarna no ventre da Virgem Maria. Todos os anjos que estavam cantando para cá se viram para cá. E é por isso que na noite de Natal, na noite mais escura dos pastores e na noite mais escura da minha vida e da tua vida, os anjos descem para poder dizer: glória a Deus no mais altos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. E aquele anjo do Senhor, que tem uma multidão atrás cantando com eles, louvando e bendizendo a Deus, que nós louvamos e bendizemos, agora tem a coragem, não tem vergonha de se prostrar diante de um bebê. Natal é tempo de esperança. Quando uma criança nasce, a criança vira a casa de perna pro ar, não é assim? Você tá, um casal, acabou de casar, tá tudo certinho. Às vezes você planeja: bom, eu vou ter um filho daqui a um ano. O senhor fala assim: ah, é? Eu sei que decide, é? Pera aí que eu vou fazer uma surpresa pra você. Pá! Já manda um gêmeo já pra você no primeiro mês de casamento. Cara, você muda toda a rota. Tudo que você tá fazendo, acabou. Sua vida é só aquele bebê. A bebê muda a casa, não é assim? Não é assim? Bate assim no seu peito e fala assim: eu sou a causa da alegria dos meus pais, mas também de Deus. Quando você nasceu, quando o Filho de Deus nasceu nesse mundo, o céu inteiro se moveu e a atenção inteira de toda a criação estava sobre ele. E a partir do mistério da encarnação de Jesus, a partir do Natal, todas as vezes que você chorar, presta atenção, volta aqui comigo, entra nesse mistério comigo aqui. Quando um bebê chora, você consegue ficar de boa quando o bebê começa a chorar do seu lado? Ninguém consegue, você fica doido, né? Ele tem um som. Os cientistas dizem que o pior som para os nossos ouvidos é o choro de um bebê. Porque o bebê, quando chora, ele mexe com toda a estrutura emocional, psicológica e física nossa. Não sei se vocês já perceberam, mas quando o bebê começa a chorar muito e você já fica angustiado porque você quer pegar o neném, você quer, não é assim? Ai, fica quieto, pelo amor de Deus, fica quieto. Por quê? Porque o choro do neném, ele tem a frequência das batidas do nosso coração. E quando ele chora, ele faz a batida do nosso coração. Isso em Howard fizeram essa pesquisa interessante. O bebê, quando chora, o nosso coração acelera, a adrenalina sobe, porque naturalmente, às vezes o filho nem é seu, mas você quer ajudar de alguma forma, não é assim? Quando você encontra um bebê ou uma criança perdida na rua, você já fica com compaixão, você quer pegar aquele nenê. É assim. É desse jeito. Traz esse menino aqui pra mim. A mãe, vem aqui com ele. O pequeno aí, ó. Vem cá. Vem aqui, pequeno. Traz ele aqui. Vem cá, mamãe, com ele. Olha só. Se eu perguntar pra essa criança hoje, eu contar todos os meus problemas para ele não vai entender nada do que eu estou passando, das dores que eu estou vivendo, não é? Mas foi assim quando os pastores e os reis magos chegaram naquele lugar. Vem cá, Pedro. Como é seu nome? João Tales. Como? João Tales. João? João Tales. Fica aqui perto do tio. Olha que gracinha. E o seu nome, mãe? Gleiciele. A Gleiciele. Olha só, essa será sempre a figura do Natal. Uma mãe com um filho, um menino. E os santos anjos intercedendo e acreditando que dentro de uma criança acontece
a salvação do mundo. Não é um Deus que vem com trovões, não é um Deus como os deuses gregos que destrói morros, que destrói plantações. É uma noite como todas as outras, mas não é igual às outras. É uma noite diferente. Miguel se prostra diante de um menino desse. O seu anjo da guarda, todos os anjos do céu, Gabriel e todos eles se prostram diante de um menino, como essa criança aqui. Talvez aqueles pastores, os reis magos, quando vieram com tantos problemas, né, mãe? Ficaram perguntando, nossa, eu vim aqui trazer tantas coisas e falaram. O menino não respondeu nada. Porque às vezes a criança não precisa de falar para nós, só o sorriso dela, só o jeito simples dela já transforma a nossa vida. Natal é isso. Natal é uma mudança. Natal é voltar a olhar para a essência. E por isso, Miguel nos ensina a adorar a Deus, a bendizer a Deus, a nos prostrar com o coração cheio de alegria diante daquele que é a maior de todas as fragilidades. Obrigado, viu? Por emprestar seu filho para a gente poder viver esse momento. É assim, Natal é isso. Então, a palavra continua dizendo que então o dragão é expulso do céu, ele vem para a terra para poder destruir a descendência dessa mulher. E você é descendente dessa mulher. Fique de pé. E agora olhe para os seus pés. Olha para os seus pezinhos lindos. Você que conseguiu fazer o pé, mas você aí que está com a unha encravada. Esse pé aí. Esse pé é o pé que lembra Satanás que ele foi esmagado. Que ele foi esmagado pela Virgem Maria. Você é descendente dessa mulher. Dessa mulher que trouxe e trará para nós o nosso Salvador.